Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e agora vamos dar uma conferida nos próximos jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Tá aí, vamos ver o caminho do Atlético agora, começando contra o São Paulo no Independência na quarta-feira. Depois tem o Atlético do Paraná na segunda-feira, também no Independência. Ô Edu, olha que parada torta. Depois tem o Clássico no Mineirão contra o Cruzeiro, Maracanã contra o Flamengo e Independência pega o Sport. São dois adversários que o Atlético persegue, entre aspas, né? O líder São Paulo, se o Atlético ainda acredita em alguma coisa, o Flamengo que está à frente, dois adversários que estão próximos. O Cruzeiro é o mais próximo, que vem atrás, que pode tomar esse sexto lugar do Atlético, e o Atlético Paranaense, que vai fazendo um bom segundo turno. Desses 5 jogos aí, destoa o Sport e é em casa. É difícil cravar que o Atlético vença alguns jogos. O Atlético Paranaense, o Atlético precisa vencer, Sport também. Cruzeiro é clássico, Flamengo é clássico, São Paulo clássico. Então, esses 3 jogos, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo, são complicados. E tem um fator positivo, se a gente pode falar assim, né? O Atlético faz 3 jogos seguidos em Belo Horizonte, então não tem aquela história de viajar, né? E tal. E vou te falar outro positivo, porque nós vamos conferir agora os próximos jogos do Cruzeiro e tem um ponto positivo que pode ajudar o Atlético aí. Coloca pra gente aí. Que é a situação dos jogos importantes do Cruzeiro entre os clássicos. Sequência do Cruzeiro. Porque entre o clássico, olha, Botafogo primeiro, depois o Sport fora de casa, Palmeiras pela Copa do Brasil, entre Copa do Brasil e Libertadores tem o clássico. O Cruzeiro vai com um time, na minha opinião, reserva para jogar contra o Atlético. Possivelmente vai fazer o que já fez no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Até porque o Cruzeiro viaja para a Argentina na segunda-feira. À noite. O jogo contra o Atlético é domingo. O Cruzeiro viaja na segunda-feira. Então é time reserva. Reserva. Não... Agora... Totalmente, a expectativa, e pelo que a gente tem acompanhado, sabe, de como o Mano tem rodado esse elenco, no domingo, a possibilidade até do Fábio ser poupado. O que para o Atlético não é sinônimo de facilidade, porque pegou um Corinthians totalmente quebrado e não venceu. Não, pegou um Cruzeiro no primeiro turno, Independência, ganhou de 1-0. E não foi vida fácil. Vamos conferir então os próximos jogos do América no Brasileiro. Aí o caminho do América. América pega o Vasco, Ceará, 2 jogos dentro de casa que dá para vencer. 2 adversários diretos. Dá para vencer. Botafogo fora, São Paulo fora e Corinthians em casa. Aí esses outros 3 eu já acho que já fica coisa mais complicada. Porque o Botafogo a gente não... dá também. Mas a gente não sabe qual vai estar o momento do Botafogo, né? Mas o que obriga o América a vencer esses 2 próximos jogos. Né? E assim, o Vasco é um time que a gente sabe que passa por dificuldades, mas não é um time bobo. Já mostrou isso contra o próprio Atlético no Independência. Né? E o América enfrenta um Ceará que não é aquele Ceará do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É um Ceará que fez mais pontos do que o Atlético na volta. É um Ceará que surpreendeu do que o Atlético, Paulo. Do que o Cruzeiro, do que o América. Um Ceará que perdeu para o Internacional, mas perdeu no último minuto. Um Ceará que surpreendeu um Flamengo no Maracanã lotado. Então, esse Ceará do segundo turno do Campeonato Brasileiro, principalmente pós-Copa, é um Ceará completamente diferente daquele que o América enfrentou no primeiro turno da competição. Tem que ganhar. Tem que ganhar. É a obrigação da... Acabou aquela gordurinha, agora está no fio da navalha ali, porque está só 3 pontos. Se perde para o Vasco, já pode até entrar aí na zona de rebaixamento. Então, uma semana também importantíssima para o América entrar ligada e ter cobrança também, né, Paulo? Porque não é só na hora boa que você não pode cobrar. Tem que dar uma cobrada e ligar. Sinal alerta aí, pessoal, vamos jogar, temos que vencer, obrigação, né? O ideal é lógico, você colocar isso antes, que depois já era. Depois, agora já tá, aí não adianta mais. Acho que a hora de ligar o sinal é agora. Antes de chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você para a diversão dos seus filhos. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central, enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana.
Isso aí, o Claudinei Marques comentou aqui que o América tem que aproveitar o jogo em casa e vencer o Vasco. Não pode perder pontos a essa altura do campeonato. Fernando Silva comentou que acha que o Mano deve escalar um time misto para enfrentar o Botafogo. Eduardo Ribeiro, vamos torcer para a arbitragem não prejudicar o Cruzeiro de novo. Paulinho de Brité, Galo, falta vontade. Rafael Damasceno, Largue tem que permanecer até o fim do campeonato, pelo menos. O Ellerson Ribeiro, ligado no melhor programa esportivo de Minas, os melhores comentaristas. Obrigada e um abraço para você, viu, Ellerson? Abraço também para o Gerson Fabiano, Matheus Alani, André Deco, Lucas Cardoso e também para o Myron Diego, que participaram com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Bom, vou aproveitar que essa turma aqui não vai estar no programa amanhã, e amanhã tem o jogo do Atlético e o jogo do Cruzeiro. Vamos pegar o palpite seus para ver como é que está o otimismo de vocês aí em relação a esse jogo. Paulo Roberto já fez uma cara ali. Eu sei que vai ser difícil, Paulo, sempre é difícil, mas vamos lá. São Paulo e Atlético, o que você acha que vai dar? Pode perguntar para o jogador lá? Deve estar vendo a gente. O que vocês vão fazer? Me explica aí. Né? O que vocês querem aí fazer desse campeonato? Mas, pô, eu sou atleticano, né, cara? Sempre acredito, cara. Vamos dar 1-0 pro Galo. Eu acho que o Atlético vence 1-0. É, aí, Ana. Ah, não, você pode falar, você vai estar aqui. Não, fala de uma vez. 0-0. Ó. E aí, Guilherme? 1-0 pro São Paulo. São Paulo? Ih, rapaz, já vai ter crise no Atlético. O Guilherme quer instalar crise no É o líder do Atlético. campeonato, não. O São Paulo é um time difícil. O Aguirre tem um sistema defensivo bem composto. E o Cruzeiro? Vamos olhar. Cruzeiro e Botafogo. Lá, Lá. empate 0-0. Acho que o Cruzeiro vence 2-0, Mesmo com o time alternativo. mesmo com o time alternativo. E aí, Ana? Acho que o Cruzeiro vence de 1-0. Vamos lá, Guilherme. 1-1. 1-1. Guilherme, você tá querendo, pô, não tá querendo dar um crédito pros times mineiros? São Paulo vai ganhar, Botafogo vai empatar. Cruzeiro, pô, tem mais time que o Botafogo, até o time reserva do Cruzeiro. Quando que eu acertei o meu último palpite aqui, você lembra? Nunca. Então eu tô contrariando até eu mesmo para ver se eu consigo acertar. Então você tá fazendo a lei reversa. Vamos ver Você se tá dá dando certo. palpite reverso pro negócio funcionar. É por aí. É mais ou menos isso. Mas dá pra acreditar, não, dá Não, com certeza. O futebol mineiro se sobressai principalmente em relação aos clubes cariocas. O Botafogo perdeu para o Atlético, o Cruzeiro obviamente pode ir lá, mas eu estou olhando pelo calendário do Cruzeiro, né? Já poupando, já pensando em Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro tem ficado em segundo plano, então eu estou pensando, jogando mais por essa linha. Ó, olhando o negócio estrategicamente. O cara da logística. É jogo, futebol. Valeu, Guilherme. Valeu pela abraço, participação. Grande Paulo. Valeu. Valeu, Edu. Obrigado, Ana. Quem perdeu um trecho do programa, reprise hoje, 11 horas da noite. Encontro marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Um grande abraço a todos. Até amanhã.